Olá, alunos! Estamos de volta com a disciplina de Ciências. E em Ciências, nós vamos revisar o que foi falado na aula passada sobre agricultura. E nós vimos, que o solo é a parte do planeta onde vivem muitos seres vivos, incluindo nós, seres humanos. E nós aprendemos que os solos resultam do desgaste, desgaste de quê? De rochas, pela ação das chuvas, dos ventos, das mudanças de temperaturas e de nós, os seres vivos também. E o solo ele é formado por fragmentos de rochas, que é ar, água e restos de seres vivos. E existem diferentes tipos de solo, nós vimos isso também, que variam de acordo com os componentes que o formam. O solo pode ser usado na agricultura para o cultivo de plantas de interesse humano. Para permanecer saudável, o solo usado na agricultura, ele precisa ser o quê? Cuidado, como com adubação, com irrigação, drenagem e aração. Vamos ver isso? Então, lá no nosso livro, nós falamos, a partir da página 151, sobre agricultura na aula passada. Em agricultura, nós aprendemos que envolve a atividade econômica, no cultivo das plantas de interesse humano. Essas plantas cultivadas, elas podem servir de alimento ou de matéria-prima para a produção de roupas, bebidas, combustíveis, entre outras coisas mais. E aí o livro nos trouxe até alguns exemplos, aqui do guaraná, o milho, o algodão, o cultivo da cana-de-açúcar, para que as plantas para que as plantas de interesse agrícola possam crescer saudáveis e desenvolvam bem, elas devem ser cultivadas em solos férteis, solos que apresentam componentes necessários para o seu crescimento. Conforme a agricultura foi se desenvolvendo na sociedade humana, novas técnicas de cultivos foram aparecendo, para esse cultivo de plantas e de tratamento do solo, e também foram sendo desenvolvidas. E aí nós aprendemos as técnicas, essas técnicas que foram desenvolvidas. Uma das técnicas foram a adubação. Lá na página 152 fala sobre isso. Então, revisando o que falamos na aula anterior, nós vimos que quando falta nutrientes no solo, é necessário fazer o quê? Uma adubação. Essa é uma nova técnica, tá? Essa é uma técnica, aliás, utilizada para desenvolver o solo, aos nutrientes retirados pelas plantas durante o crescimento. Os adubos podem ser fabricados com restos de plantas e animais, adubo orgânico ou por meio da extração mineral, que é o adubo inorgânico. E aí nós vimos aqui, duas imagens, o orgânico e o inorgânico. Ok? E aí falam, sobre os agrotóxicos, que não são a mesma coisa que adubos. Aí pergunta, não são a mesma coisa que adubos químicos? Os agrotóxicos, também conhecidos como defensivos agrícolas, são utilizados para controle de pragas, de parasitas, que destroem o quê? As plantações local. Mas eles também podem fazer, sabe o que? Eles podem contaminar o alimento, o meio ambiente, os seres humanos, Já os fertilizantes, ou adubos químicos, são usados para fornecer nutrientes em quantidades seguras para as plantas e para o solo. E aqui, vem mostrando a imagem, do cultivo. Daí nós aprendemos também sobre a irrigação e drenagem, que é outra, parte interessante na agricultura, faz parte. Todas as plantas, elas precisam de quê? De água. Para quê? Para crescer, para se desenvolver. Mas as quantidades necessárias dependem de cada espécie vegetal. Alguns tipos de solo, para que fiquem adequados às plantações, precisam receber água constantemente, uma irrigação, enquanto outros precisam que o excesso da água seja irrigado e drenado, Aí
tem que fazer a drenagem. Aí aqui, né, nos mostra, o livro nos traz a irrigação, um exemplo de irrigação e um exemplo, né, de drenagem. Ainda na página 154, nós falamos sobre aração, né, que é um outro trabalho, né, na questão da agricultura. Em algumas situações, os grãos que formam o solo podem o quê? Se unir, deixando eles assim compacto e dificultando o desenvolvimento das plantinhas. Para resolver esse problema, é possível arar ou lavrar o solo em pequenas plantações. O solo pode ser arado com ancinhos. Vou mostrar para vocês lembrarem o que foi explicado na aula passada. Os dentes dos ancinhos entram e reviram o solo por onde passam. Já em grandes plantações, tratores podem ser usados para arar o solo. Então aqui os ancinhos, ó, entrando no solo para arar o solo, e em lugares maiores o trator arando o solo. E aí nós aprendemos, né, sobre o problema relatado, né, o problema relatado na página 155 e o que pode ser feito, qual seria a solução, né? Então vamos rever aqui. É uma atividade na página 155, número 4, que diz que problemas ocorrem, né, na plantação ali do fazendeiro. E aí nós tivemos que analisar esses problemas com atenção e indicar o que o fazendeiro pode fazer para melhorar a sua plantação. E aí foi falado, né, que o solo está compactado e as plantas estão com dificuldade de crescer. O que o fazendeiro precisa fazer? Ele precisa arar o solo, tá? Foi mostrado aí ainda há pouco. Então, as plantas estão morrendo por falta de água. O que ele precisa fazer, esse fazendeiro? Ele precisa irrigar o solo. Foi o que eu mostrei, né? O exemplo lá da irrigação, né? E o exemplo da drenagem. Então, ele precisa irrigar o solo. Outro problema, o solo está sem nutrientes, né? Para que nasçam novas plantas, né? Para que elas se desenvolvam. O que o fazendeiro precisa fazer? Ele precisa adubar esse solo para que elas possam surgir bonitas, lindas, né? Que elas possam se desenvolver ali na agricultura. Outro problema relatado, as plantas estão morrendo porque as raízes estão apodrecendo devido ao excesso de água. Jogou muita água, né? Jogou água em excesso, sem cuidado, apodreceu toda a raiz, a planta não vai crescer. O que esse fazendeiro precisa fazer? Ele precisa, ó, drenar o solo, retirar todo o encharque ali de água, toda a água em abundância que foi colocada ali, para socorrer ali a plantação, né? Para socorrer as raízes, para que as plantas possam crescer, né? Bonitas, saudáveis, né? Possam se desenvolver da melhor forma possível. Então ele vai precisar o quê? Drenar o solo. Então nós aprendemos que todos esses cuidados, né? Eles são necessários, né? O solo ele faz parte do nosso planeta, né? O planeta onde vivem os seres vivos. Ele precisa o quê? Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser olhado, né? Observado e tratado, para que tudo que for plantado ali possa ter um desenvolvimento com qualidade e quantidade melhor, tá? Melhorada. Então essa foi a revisão de ciências. Eu espero que vocês, né, tenham entendido. Essa atividade, né, que eu fixei na página 155, todo o cuidado que o fazendeiro teve, né, toda a solução que nós demos aqui para os problemas relatados na fazenda, na página anterior mostra aqui, ó, a drenagem, né, mostra aqui, ó, a irrigação, mostra a adubação. Então, na página anterior, vocês podem também observar a solução que o fazendeiro, né, nós trouxemos aqui para o fazendeiro, proporcionar lá na sua fazenda, devido ao problema relatado aqui na atividade da página 155. Então, espero que vocês tenham compreendido melhor, tá, essa revisão da aula anterior. E
E ao revisar, ao assistir a aula, quando chegar nessa página 155, procurem observar os desenhos citados na página anterior também, para que vocês possam compreender melhor. Um beijo para todos!